Com a bola toda, nesta quarta-feira, estamos tendo o início da rodada de paralisação da Série A do Campeonato Brasileiro, que agora vai dar uma pausa a partir de amanhã para a Copa América. Vamos falar dos jogos de hoje, os principais times de São Paulo, vamos falar da seleção brasileira masculina e feminina e principalmente de Marília Atlético Clube, que tem compromisso somente daqui a uma semana e meia, vamos dizer assim. E quem tem os destaques do Alves Celeste, o Jorge Luiz. Boa noite, Jorge. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, amigos telespectadores do Canal 4. Antes da partida no dia 23 contra a Santa Cruzense, pela penúltima rodada do Campeonato Paulista da 4ª Divisão, o MAC faz nesta sexta-feira um jogo-treino, às 10 horas da manhã, lá em Rio Claro, contra o Velo Clube, que vai disputar a Copa Paulista. Então o jogo já está agendado. Conversei agora à tarde com o técnico Ricardo Costa. A princípio, Ronaldo, um time reserva para iniciar a partida, jogar aí o primeiro tempo, mais uns 15 minutos da segunda etapa, e os últimos 30 minutos com a equipe considerada titular. O objetivo desse trabalho é justamente dar mais ritmo de jogo àqueles atletas que não estão sendo observados. O técnico Ricardo Costa não adiantou ainda a escalação para o jogo-treino, disse que amanhã irá definir e irá passar para a gente as escalações das duas equipes que vão jogar contra o Velo, mas adiantou que algo bem próximo daquele que iniciou contra a equipe do Novo Horizontino. A gente vai falar sobre isso no último bloco, em meio às outras informações do Alves Celeste, inclusive com informação da diretoria para aqueles torcedores que querem adquirir a camisa do MAC, né, já que não está vendendo na loja oficial do clube, apenas por encomenda. A gente vai passar o telefone certinho para aqueles interessados. E no momento, por encomenda, apenas as camisas de jogo, uniforme número 1, que é na sua grande maioria azul, e o branco também. Então a gente já vai passar essas informações para o torcedor que quer a camisa do Alves Celeste. O material esportivo é fornecido pela Cancha. Ok. Bom, vamos começar falando de Brasileirão. Brasileirão não, vamos começar falando da seleção feminina, Jorge. Hoje tivemos outros jogos sendo disputados pela Copa do Mundo. No grupo A tivemos a Nigéria batendo a Coreia do Sul por 2-0 e a França teve um pouco mais de dificuldade, batendo a Noruega por 2-1. No grupo B, a Alemanha fez 1-0 na Espanha, né? É o clássico europeu nessa fase da Copa do Mundo de Futebol Feminino. E amanhã tem o Brasil com a volta da Marta, né? Jogo contra a Austrália, né? Brasil, segunda rodada, já venceu a Jamaica na estreia. O jogo de amanhã para o Brasil já confirmar a classificação para a segunda fase de forma matemática, né? Para as oitavas de final. E aí depois, na última rodada, decidir a liderança do grupo. Muito importante na questão do emparelhamento já a partir das oitavas de final. A volta da Marta é um excelente reforço, né? Como o Brasil hoje é para o Neymar, a presença da Marta, então a principal jogadora, né, eleita 6 vezes a melhor do mundo pela FIFA, estando de volta, é claro que deixa o time ainda mais confiante e mais forte na briga por esse título inédito. O Brasil, talvez em outras oportunidades, já foi mais favorito a conquistar a Copa do Mundo, dessa vez nem tanto, até porque outros países também cresceram muito na questão do futebol feminino, não só Estados Unidos, Alemanha, né, que sempre vem conquistando os últimos títulos das Copas. Mas missão complicada, talvez com esse peso menor nas costas, o Brasil possa fazer, quem sabe, uma campanha ainda melhor do que fez nos últimos anos. Ok. Bom, vamos falar aqui da Série A, dos jogos que serão realizados hoje no Brasileirão. Às 9 da noite teremos o Botafogo pegando o Grêmio de Porto Alegre. O Grêmio está precisando começar a reagir. E nesse jogo, Ronaldo, só para destacar, o árbitro marinense, Márcio Henrique de Góes, será o árbitro de vídeo principal dessa partida. O Fortaleza pega o Cruzeiro, também no mesmo horário, às 9 da noite. Um pouquinho mais tarde, teremos o clássico entre Santos e Corinthians, o CSA pegando o Flamengo. Esse jogo, só rapidamente cortando, Ronaldo, esse jogo CSA e Flamengo em Brasília, bandeirinha marilhense, Emerson Augusto de Carvalho, bandeira número 1 nessa partida. Vai ser em Brasília? Vai ser em Brasília. E o Internacional de Porto Alegre pega o Bahia. Eu pedi para o Magrão dar uma aproximada aqui no nosso retorno televisivo para ouvir o tempinho que falta. Aliás, está parado ali, né, Jorge? Por enquanto está parado ali, mas daqui a já pouco estará funciona, né? em andamento.
Tá certo. Lembrando também, Jorge, que o Santos, que joga hoje diante da equipe do Corinthians, tivemos a despedida do atacante Rodrigo, né? Ele concedeu uma entrevista coletiva de despedida hoje à tarde e não segurou as lágrimas ao falar de sua trajetória no Santos. Fora da partida dessa noite contra o Corinthians, por conta da convocação para a seleção brasileira para a disputa do torneio de Toulon, o atleta será homenageado no intervalo do Clássico, mas não vai poder jogar. Com pouco tempo de profissional, cerca de 1 ano e meio, o Rodrigo não conseguiu conquistar nenhum título com a camisa do Santos, mas, na opinião dele, o lucro que o Peixe teve com sua venda ajudou como se fosse um caneco. O Real Madrid pagou 45 milhões de euros pelo atleta, cerca de 193 milhões, dos quais 172 milhões ficaram para o Santos. O valor foi dividido em 2 parcelas, uma no meio do ano passado e a outra na metade desta temporada. Tá aí, portanto, o Rodrigo se despedindo com a camisa do Santos, aliás, já se despediu, né? Ele foi promovido pelo técnico, então, o Elano, e foram 17 gols marcados e 8 assistências. Está aí, portanto, a trajetória do Rodrigo, o atacante que tinha, na ocasião, aí 17 anos, Jorge. Bom jogador, um futuro bastante promissor pela frente. Estou curioso para saber o que vai acontecer do Rodrigo daqui para frente. Acho que tem algo até meio parecido com o Vinícius Júnior do Flamengo, né? Um jogador jovem que acabou indo para um grande clube europeu. A princípio, o Rodrigo vai para o Real Madrid B, né? O Castilha, que disputa a segunda divisão do Campeonato Espanhol. Mas isso já acho bastante importante, até porque é um jogador jovem, tem apenas 18 anos, né? Até por isso está indo somente agora para o futebol europeu, por ter completado 18 anos nesta temporada. E a gente espera que ele cresça, porque ele tem um potencial realmente enorme. Não sei se ao ponto de alcançar o status de Neymar na questão técnica, né? Não estou nem discutindo outros assuntos do Neymar, questão técnica dentro de campo, mas tem um potencial enorme que eu estou muito curioso para ver o que vai acontecer. Não sei se terá oportunidades do Real Madrid, mesmo no principal. Eu acho que tudo vai depender da campanha do time, do momento dele, porque o Vinícius Júnior, né, que foi do Flamengo para o Real Madrid, só teve mais destaque no Real porque o time estava numa fase muito ruim, com trocas de técnicos a todo momento. O treinador, o Solari, argentino, que assumiu o Real Madrid depois da saída do Lopetegui, era do Castilha B, promoveu o Vinícius Júnior. Não sei se o Rodrigo terá essa mesma rapidez a chegar no time principal do Real Madrid como teve o Vinícius Júnior, até porque o Vinícius Júnior pode nem ficar no Real, ser até emprestado. O Zidane já disse que, como o Hazard joga para aquele lado, há uma possibilidade do Vinícius Júnior ser emprestado. Então, é difícil jogar no Real Madrid, não é fácil assim você chegar, ainda mais tão jovem como o Rodrigo, mas eu acho que tem um futuro muito grande pela frente, potencial ele tem. Vamos esperar para ver como ele vai ser lapidado na Espanha para se tornar um grande jogador, que eu acredito muito que possa acontecer. Eu acho ele mais jogador que o próprio Vinícius Júnior, viu, Jorge? Ele é um pouco mais jovem, né? Eu acho que, até pelo fato também, Ronaldo, de a gente estar acostumado mais com o futebol paulista, com os jogos mais próximos, a gente talvez não tenha tanta dimensão, né, do que foi o Vinícius Júnior para o Flamengo. Então, eu sinceramente não sei fazer essa comparação. Eu acho que são 2 jovens de muito potencial. Não sei se algum deles alcançará um patamar de um grande jogador da história do futebol brasileiro, como, por exemplo, é o Neymar, né? Um dos grandes da história, né? Não estou dizendo o maior, nem se é o primeiro, o segundo, nem nada. É um dos grandes jogadores da história do futebol brasileiro, mesmo ainda com uma carreira longa pela frente. Só não sei se o Vinícius Júnior e o Rodrigo um dia vão alcançar esse patamar que pelo menos o Neymar alcançou. Bom, por falar em idas e vindas, o Corinthians acertou a renovação de contrato do Ralf até o fim da próxima temporada, dezembro do ano que vem. Apurou-se que o clube paulista concedeu 90% de aumento salarial ao volante. O atleta ganha 210 mil pela CLT e com o reajuste passará a receber 400 mil mensais na carreira a partir de janeiro de 2020. A reportagem, a imprensa ainda apurou que no vínculo atual, Ralf ganha 320 mil mensais, somando o ordenado de 210 mil, e mais luvas diluídas no contrato. Agora o camisa 15 não receberá
luvas e ganhará 400 mil mensais somente, viu, Jorge, da CLT. O Ralf é um dos principais ídolos da história do Corinthians, soma 417 jogos e pode chegar a 9 temporadas no Alvinegro. Numa dos DVDs que eu te passei aí de presente, viu, Jorge? Não vamos pensar que é dia dos namorados, que eu estou passando coisa aqui para o Jorge. Ufa, ainda bem. Ufa, né, Jorge? Tem o Ralf com a camisa do Barueri enfrentando o MAC. Grêmio Barueri. Bom, Ronaldo, em relação a essa questão do Ralf, ninguém contesta de que é um ídolo da história do clube, participou das principais conquistas recentes, né, da última década, Libertadores, Mundial, até Série B do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Brasileirão. Então, vários títulos o Ralf tem no seu currículo com a camisa do Corinthians, que credencia um dos grandes ídolos da história. A grande questão nesse momento é o custo-benefício. Você vai aumentar o salário de um atleta, vai renovar o salário de um atleta, se eu não estou enganado, tem mais já de 35 anos, é isso? Se eu não me engano, o Ralf já está com 34 ou 35 anos. A questão disso tudo é o custo-benefício, Ronaldo. Você renovar com um atleta porque ele é ídolo, porque ele tem uma identificação com o clube, beleza, é legal, mas tudo depende também do orçamento que você tem. Porque você vai pagar 400 mil por mês para um atleta que talvez não tenha condições físicas de jogar todos os jogos, e você deixa de trazer, às vezes, um atleta para resolver com um dinheiro como esse que você paga a um jogador de mais de 30 anos e que não tem mais a mesma condição física. Então, acho que é esse o grande questionamento. Até então, é óbvio que o torcedor do Corinthians talvez não fala, não, tem que renovar mesmo, ele vale tudo isso. Eu até entendo quem pense dessa maneira, porque nos últimos anos, o Corinthians, com o Carille, com o Tite, com o próprio Mano Menezes, transformava jogadores medianos que chegavam ao clube com salários modestos, até mesmo desconhecidos, em grandes jogadores. Isso até desde o Mano com o Tite e com o Carille também. Então, talvez ainda com essa ideia de que jogadores que o Carille tenha trazido, né, que desconhecidos ou até sem muito glamour, que possam eventualmente ganhar uma posição de destaque, fazendo com que o salário que eles ganhem, o custo-benefício seja muito maior e compense a renovação com o Ralf para ganhar 400 mil reais. Eu acho que deve ser mais ou menos essa a ideia, porque a grosso modo não tem sentido você renovar com o Ralf, mesmo que seja só por mais um ano, né? Seria mais um ano e meio. Por mais um ano ele ganhando 400 mil reais, sendo que o Corinthians tem outras carências no elenco. E outro detalhe, deve estar sobrando dinheiro no Corinthians, porque ele renovou também com o Gustavo. A renovação do Gustavo vai agora até o final de 2022. O vínculo anterior terminava em dezembro do ano que vem. Os valores, o seguinte, o camisa 19 receberá aumentos salariais anuais que totalizarão 40% de reajuste ao final do novo compromisso. Ele vai receber esse ano 250 mil, em 2020, portanto, o ano que vem, esses 250 vai passar para 280, em 2021 vai pular para 320 e em 2022 vai pular para 350 mil. Então, mas aí no caso do Gustavo, Ronaldo, eu já não acho nenhum absurdo esse aumento progressivo, porque é um jogador ainda jovem, se eu não me engano tem 25 ou 26 anos, mesmo que você fale, mas ele não vai ser mais vendido para a Europa, mas a grande questão é o seguinte, você não tem que, todo jogador que você renova contrato, ou que você contrata no clube, você tem que já estar pensando em revendê-lo. Você tem que pensar no que ele pode ajudar dentro da sua equipe. Se ele eventualmente ajudar e for vendido, é uma outra história, aí seria um bônus a mais na negociação. Mas aí vejo, como é um jogador jovem ainda, você prolongar o contrato até 2022 com alguns aumentos progressivos, e eu acho que nada tão abusivo, 350 mil reais para ele ganhar em 2022, eu acho que está bem condizente sim com o futebol apresentado pelo Gustavo e que, sinceramente, não se sabe se ele vai ter uma sequência dessa boa fase, né? Então, eu acho que, no caso do Gustavo, natural, por ser um jogador ainda que tem ainda muitos anos de carreira pela frente, né? Não tem nem 30, tem 26 anos, se eu não estou enganado, então, eu acho que até aí, tudo normal. Agora, do Ralf, realmente, é um negócio de risco, apesar de ser por apenas mais um ano.
Não é mais um ano não, Jorge. Até o final de 2022. Não, do Gustagol. Do Ralf é 2020, né? O ano que vem. 2020, Jorge? 2020, Bom, lembrando que os direitos econômicos do Gustagol estão divididos da seguinte forma. O Corinthians tem 45%, o Criciúma tem 35%, o Taboão da Serra tem 20%. Olha que beleza para o Taboão da Serra. Até mesmo pensando nessa questão de revendê-lo, dificilmente você vai vender um jogador por uma quantia alta, né? De 26 anos, o mundo árabe não tem mais gastado tanto dinheiro assim com jogadores como ultimamente, a China, a mesma situação, tem preferido trazer jogadores em final de carreira na Europa do que investir em alguns jogadores que não têm um futuro tão promissor assim no futebol brasileiro. Então, é um jogador realmente para ficar no Corinthians há alguns anos. Antes do intervalo comercial, Ronaldo, alguns abraços aqui para o Félix Vargas, está acompanhando, está dando boa noite para nós, o Luciano Duarte Nascimento também está com a gente, o Nilson de Castro Júnior, o Luan Moreira, meu amigo corintiano Rafael Arante, também o Giovanni Leme, volante do Assisense, o goleiro Rodrigo, o Osmar Silva, pai do Giovanni, o Luan Moreira está dando boa noite, meu timão vai ganhar do Santos na Vila hoje, o Luan está dizendo, vamos ver. A Lara Emily Rosa da Silva também dando boa noite, o Zé Gonçalves Unamem, o Alonso Machado e o Noé Cardoso de Sá dando boa noite. Muito obrigado a todos aqui que já nos acompanham via Facebook. Mandar um beijão para Rosa Pedrão também, grande Rosa, que está nos acompanhando. Hoje é aniversário dela, Jorge, aniversário da Lara Emily. Ei, parabéns. No Dia dos Namorados fazendo aniversário. Então. Presente duplo. E só faltou o bolo levar pra gente, né? Deu bolo, né? Na verdade, ela deu bolo na gente, mas bolo que é bom. Mas você pode levar um pedaço para mim também amanhã, viu, Lara? Eu não vou achar ruim, não. E dar um abraço para o Daniel Lara e para o Zé Gonçalves Unamem. Intervalo comercial, na volta falamos de São Paulo, Palmeiras e Marília Atlético Clube. Voltamos já. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal e até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. O que era bom está cada vez melhor. A Elétrica Leate agora também tem louças, metais e acessórios sanitários, além do melhor preço e atendimento técnico. Leate, elétrica e iluminação.
também é Leate Louças e Metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal, 1668 e 1696. Fone 3413-1368, 3316-1223. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda. Antes de falarmos de São Paulo e Palmeiras aqui, Jorge, teve um jogo ontem pela Série B. Aliás, deixa eu ver os resultados da Série B de ontem, que também foi a última parada da Copa, antes da Copa América. Ontem nós tivemos o Vila Nova batendo o São Bento por 1-0. Figueirense fez 2-1 do Botafogo de Ribeirão Preto. Brasil de Pelotas perdeu em casa para o Criciúma por 1-0. O Cuiabá perdeu em casa para o Atlético de Goiás por 1-0. Oeste de Barueri venceu Vitória da Bahia por 3-0. O Bragantino venceu o América Mineiro por 2-0. O Sport bateu o CRB por 1-0. O Paraná bateu o Operário por 1-0, o Operário também do Paraná. E o Guarani perdeu em casa para o Curitiba por 1-0. Eu vou falar desse jogo do Guarani, mas antes de falar do jogo do Guarani, os 4 que estariam subindo hoje, o Bragantino é o líder com 19, com 16 aparece o Botafogo de Ribeirão Preto, com 16 está o Londrina em terceiro. A Ponte Preta é o quarto com 15 e o Sport também tem 15, só perde no saldo de gols por 1 gol. Na parte de baixo estariam sendo rebaixados hoje o Operário do Paraná, que tem 7, o América Mineiro, que tem 5, o Guarani tem 5 e o Vitória da Bahia com 4. Times tradicionais lá embaixo, Jorge? Principalmente o Vitória, né, nessa lanterna. O Vitória que o ano passado foi rebaixado do Brasileirão e agora amargando aí a última colocação na Série B. Obviamente que tem muito campeonato pela frente, mas é um início aí, quase meio de campeonato, bastante decepcionante para um clube que até ano passado estava na elite. E o Bragantino, depois da parceria com o Red Bull, se reforçou ainda mais, seria o grande candidato hoje a uma vaga para a Série A do ano que vem, né? A parceria justamente para que esse objetivo seja alcançado o mais rápido possível. Red Bull comprou o Bragantino e tem como meta chegar a curto prazo à Série A do Brasileirão e que já pode ser nessa temporada, pelo menos nesse início, vem desenrolando muito bem a equipe de Bragança Paulista com essa parceria. Ok. Vamos mostrar um lance que aconteceu ontem no jogo do Guarani. Pode ir soltando a imagem, Nicolas, que a gente vai falando. Nesse lance aí teve uma falta, Jorge, que era para o Guarani sair jogando. O jogador do Curitiba deu um chutão para frente. Olha o que fez o Rodrigão do Curitiba. Foi lá e fez o gol. Você imagina o rolo que saiu depois desse gol aí, né, Jorge? É a turma do Dana Dura, que não poderia, aquela questão do fair play. E olha só, o jogo, só para você ter uma ideia, acabou ficando paralisado por 6 minutos. 6 minutos para o juiz se entender com ele mesmo, vamos poder dizer assim, porque ele não interpretou a regra direito. Se fosse no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, o VAR já apontaria o erro imediatamente. Como não tem VAR na Série B, ficou essa indecisão, porque o árbitro deveria já ter dado, quando deu a bola ao chão, ao Guarani, e não ao Curitiba, como foi aí, viu, Jorge? Então, mas eu achei engraçado no lance, porque na hora que ele dá a bola ao ar, nenhum jogador do Guarani também se aproxima ou fica questionando, poxa, a bola é minha, né? A bola é nossa, não é deles, né? Eu não vi nenhum tipo de questionamento. Ele joga, o jogador do Curitiba sim dá o chutão, até a jogada continua, porque também, se fosse algo assim, talvez tão gritante, os jogadores do Guarani tinham parado na jogada, eles não pararam, eles só foram tomar satisfação depois que sofreram o gol. Você pode perceber no lance que tudo normal. Os jogadores do Guarani no lance, na jogada, disputando a jogada, o goleiro Giovani também, né? Jogou aqui no MAC, indo para cima da arbitragem, aliás, indo para cima do Rodrigão marcador, e só após o gol, que aí sim houve o grande tumulto e os questionamentos aí por esse gol que acabou não sendo invalidado, Ronaldo, é isso? Não, foi invalidado. Foi invalidado, né? Foi invalidado. Mas, por um erro da regra por parte do árbitro, mesmo sem o VAR,
acabou sendo consertado. E no fim, Jorge, o Guarani acabou vencendo por 1-0 e o gol saiu de pênalti aos 46 Curitiba, do segundo né? O tempo. Curitiba venceu por 1-0, né? Eu falei o quê, Jorge? Guarani, você falou Guarani. Não, venceu. o Curitiba acabou ainda vencendo por 1-0, gol do Wilson, cobrando pênalti aos 46 do segundo tempo. Você vê como que é o futebol engraçado, né? Bom, sobre o São Paulo, Jorge, o São Paulo ainda está interessado no centroavante Dineno, né, do futebol uruguaio. É um argentino, né? E, ao mesmo tempo, aparece interesse sobre o jogador Elinho, da Inter de Milão, né? A Inter de Milão estaria interessado no jogador. São Paulo que joga amanhã contra o Atlético Mineiro lá em Minas, com a volta do Hernani. Eu acho que é natural a questão, a gente já falou aqui, que alguns atletas da base, mesmo que não nenhum tenha, talvez esteja fazendo uma temporada brilhante, mas alguns jogadores muito interessantes. Eu acho que até o Elinho, na minha visão, por incrível que pareça, tem dado mais respostas do que o Antony, apesar do Antony ter sido mais decisivo no Campeonato Paulista. É natural que alguns jovens jogadores do São Paulo despertem interesse mesmo de clubes europeus pela questão de serem muito jovens, né? Potencial pela frente que eles têm. Eu já disse isso daqui, pelo fato do São Paulo já ter sido eliminado precocemente de Copa do Brasil e Libertadores da América, o time está com menos receita, e para qualificar esse elenco, que eu acho que é difícil pela condição financeira, só mesmo você vendendo alguns jogadores da base, não tem outra alternativa, porque pensar mas São Paulo pode dispensar alguns atletas, mas a questão de você dispensar esses atletas não é simplesmente você falar para o cara, não vem mais aqui, que você está fora dos planos. Você tem um contrato a cumprir. Mas pode ter algum interessado. Depende de alguns jogadores, né? A gente já falou aqui do Jusilei, ganha 700 mil por mês no São Paulo. Não é qualquer clube que tem interesse em ter o atleta e arcar com pelo menos metade de seu salário. Então, é uma situação bem delicada, né? E vejo talvez que o São Paulo está indo atrás de algumas posições que, na minha visão, não acrescentam muito para essa equipe. Posso estar errado, né? O Cuca é o treinador, está no dia a dia com o elenco, ele que sabe as carências, mas trazer um centroavante, você tem o Pablo que está voltando agora, o Toró pode fazer essa função, então eu não sei, Ronaldo, e aí? Aí você traz um centroavante, e como é que faz? Vai jogar esse centroavante argentino, vai jogar o Pato, vai jogar o Pablo, todo mundo junto? Quem que vai correr para esse time? Então eu sinceramente vejo que algumas contratações do São Paulo eu vejo sem sentido. Não, mas é para completar elenco. A fase que o São Paulo está não é de completar elenco. A fase do São Paulo é de contratar jogador que venha para resolver. Né? Então, acho que completar elenco você já tem bastante jogadores da base que tem potencial para isso. Então, eu sinceramente não vejo tanto potencial assim nessas contratações para que o São Paulo mude de patamar. A questão do Adriano, do Besiktas, eu já dei minha opinião aqui, acho que é um jogador que você vai pagar caro e que não vai resolver muito seus problemas nas laterais. É o que eu sempre digo hoje, quais são os grandes laterais que atuam no futebol brasileiro hoje, que tem, por exemplo, nível de seleção. O Fagner, né, do Corinthians, mas uma função totalmente diferente, um jogador bem mais defensivo. E, sinceramente, será que não tem algum outro jogador aqui, mesmo no mercado brasileiro, na Série B, ou de algum clube grande que não esteja aproveitando, algum atleta que não possa fazer essa lateral direita para pelo menos marcar, né? Não precisa nem subir tanto, porque hoje os laterais nem tem mais tanta essa liberdade para subir para o ataque, né? Antigamente a gente vê as laterais fazendo gols, hoje em dia raríssimos são esses laterais, né? O Fagner é um exemplo disso. Então, sinceramente, não vejo tanta importância, ainda mais no Adriano, que é um jogador que já tem 34 anos e que não tem fôlego para subir ao campo de ataque e voltar ao campo de defesa com a mesma velocidade que tinha antes. Então, acho que, na minha visão, né, modesta visão, observando de longe e tudo mais, são contratações que não vejo como o São Paulo pode mudar de patamar nesse momento. Bom, lembrando aí, Jorge, que o São Paulo precisa de uma recuperação urgente, porque já está há 6 jogos sem vencer. É muita coisa, né? E o torcedor cobra, e cobra muito. E não só isso, né? O ataque não faz gols também, né? Sim. Enfrentou o lanterna do campeonato, não conseguiu fazer nenhum gol no Avaí, né? Então, o problema é bem mais embaixo. E o Nenê interessa ao Goiás. O Goiás está interessado, o que pega mesmo é o salário.
e o São Paulo está se propondo, inclusive, a pagar parte do salário. Eu não entendo essa política de pagar parte de salário de jogador que sai. Eu não entendo, sinceramente. Ainda mais, Ronaldo, ainda mais um jogador que agora que você vai enfrentá-lo depois no campeonato. Você está pagando. Enfrentar não enfrenta, né, Jorge? Porque ele fica proibido de já jogar. mudou. Alguns jogadores ainda têm esse tipo de contrato, mas já mudou, né? A CBF pediu para que... Mas o São Paulo não mudou, não. Teve recentemente um jogador, não lembro que time. O Cruzeiro também, com o Manuel, com o Corinthians também, né? Acabou tomando essa atitude. O São Paulo também, recentemente, não lembro que jogador que foi que não pôde jogar. E o Palmeiras ainda está querendo se reforçar mais, Jorge. O jogador Ramírez, né? O velho Ramírez está de volta ao futebol brasileiro. Ele está sem clube já há um mês, depois que rescindiu o contrato com o Jianzhou Suning, da China. O jogador está em São Paulo desde ontem à noite para tratar dos detalhes da negociação. Não tem perspectiva de encontro hoje. O Ramírez está livre no mercado e o Palmeiras só precisa acertar as bases salariais e o tempo de contrato com o meia-campista. O acordo, porém, não está fechado. Pessoas ligadas à negociação dizem ainda que há a possibilidade do atleta jogar no exterior. Eu acho que assim, é fato que o Palmeiras vai atrás do Ramírez. Eu acho que tem uma boa chance de acerto, pelo fato de já ter perdido o Ricardo Goulart. Palmeiras, obviamente, tem já um elenco muito qualificado, mas quer um grande nome. Como o grande nome dessa temporada seria o Ricardo Goulart, que acabou voltando para a China por uma questão salarial e até mesmo de naturalização para a seleção chilena, aliás, chilena não, chinesa, ficou essa lacuna de uma grande contratação nessa temporada. Obviamente que você já teve o Zé Gabriel, né, que está do Bahia, que está jogando muito bem, o Gustavo Scarpa, que esse ano de fato está tendo uma sequência maior, mas obviamente que o Palmeiras ainda quer um outro jogador com um status de decisivo, e o Ramírez é esse atleta. Tem uma característica um pouco diferente do Ricardo Goulart, mas é um atleta, um meio-campista, volante, que chega muito bem ao ataque. Não é bem um volante, um primeiro volante, é um jogador que se movimenta muito no meio. É um segundo volante que se movimenta, e eu digo até mais, né? Talvez até mesmo um meia. Até mesmo um meia hoje, como o Ricardo Goulart vinha jogando, com características diferentes, né? O Ricardo Goulart era melhor na bola aérea, o Ramírez se movimenta um pouco mais. Então eu acho que é natural que o Palmeiras vá atrás sim no mercado, não que precise, mas até para preencher a lacuna do Ricardo Goulart. Eu acho que é natural. A grande questão é que você olha para o Palmeiras, Ronaldo, diferentemente de qualquer outro time, até mesmo o Flamengo, que tem um poder aquisitivo, se não até maior que o Palmeiras, você olha e vê que o Palmeiras não pensa em, olha, quem a gente vai contratar, quem vai ser negociado nessa paralisação para a Copa América, porque você observa o elenco do Palmeiras, ele é muito bom para o futebol caseiro, aqui no nosso futebol, mas se você observar esse elenco, você não tem a perspectiva de que o Palmeiras perca jogadores para o exterior. Você pega o Dudu, que é o principal jogador do clube, já não tem uma idade que possa jogar no futebol europeu, a China já não está mais investindo tanto assim para trazer jogadores que estão aqui no Brasil, o mercado árabe idem, então é um jogador que vai ficar. Aí você pega outros atletas que já não têm 20, 21 anos, que ainda poderiam ter um futuro promissor na Europa. Boa parte desse elenco do Palmeiras é de 25, 26, já é um elenco rodado, alguns até já voltaram da Europa. Então você olha esse elenco do Palmeiras e não consegue observar ninguém que o Verdão possa perder nessa janela, nessa paralisação para a Copa América. E isso é muito importante, porque você dá sequência para o grupo. O Filipão, campeão brasileiro do ano passado, já não perdeu nenhum dos seus principais atletas. Pelo contrário, só reforçou com a chegada de outros atletas, com outros jogadores. E isso, Ronaldo, acaba sendo muito importante, não apenas para um campeonato de pontos corridos, que eu digo do Brasileirão, muito difícil alguém tirar esse título do Palmeiras, muito mesmo. Apesar de estarmos ainda no começo, eu acho muito difícil. Pelo equilíbrio que o Palmeiras tem, mesmo jogando com equipe alternativa, com equipe titular, a regularidade do Palmeiras é algo impressionante. O que não dá para cravar é que se o Palmeiras será campeão também da Copa do Brasil e da Libertadores. Mas, a partir do momento em que você mantém cada vez mais um elenco e você não perde seus principais jogadores, a tendência de uma temporada dar certo, de você conquistar 2 ou até 3 títulos, ela é muito grande. Então é o que o Palmeiras faz. Então, se outros times vão aproveitar essa Copa América para saber quais serão dispensados e quais contratados, o Palmeiras não, vai continuar da mesma maneira, tendo a possibilidade de ter apenas o Ramírez e não perder ninguém.
Então, acho que isso é muito importante para o clube. Esse é o sucesso que o Palmeiras vem tendo e por isso que eu acho que cada vez mais distante de alguém tirar esse título brasileiro do Verdão. O time, para lembrar, tem 6 volantes no elenco atual. Tem o Felipe Melo, que acabou renovando até 2021. Tem o Bruno Henrique, o Thiago Santos, Moisés, Jean e Matheus Fernandes. Tem, e como tinha com o Ricardo Goulart também, que era um meio campista, né? Você vai falar, mas o Ricardo Goulart estava aí, é outra posição. Você tinha Zé Gabriel, você tinha Lucas Lima, você tem Gustavo Scarpa, você tem Moisés. É um elenco que o Palmeiras quer ter, qualificado, e tem condições para isso. Sem precisar, como outros clubes, como a gente citou o São Paulo, por exemplo, para poder contratar tem que vender alguém antes. O Palmeiras não tem essa necessidade. Mesmo jogadores, por exemplo, como o Borja, Ronaldo, uma da maior contratação da história do clube e que não está rendendo, o Palmeiras não tem aquela obrigação, não, olha, não deu certo, temos que vender porque estamos perdendo com o atleta. O Palmeiras não tem essa necessidade. O Guerra está lá encostado. Está lá encostado, quer dizer, não tem essa necessidade. Outros clubes, Ronaldo, já teriam de alguma maneira se livrado do atleta, ou vendido por mais barato, ou emprestado para algum clube. O Palmeiras não tem essa necessidade, por isso que é um dos grandes favoritos a conquistar todos os títulos nessa temporada. Intervalo comercial, na volta vamos falar de Marília Atlético Clube. Voltamos já. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho pra você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play, faltou PPA. Eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal e até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. O que era bom está cada vez melhor. A Elétrica Leate agora também tem louças, metais e acessórios sanitários, além do melhor preço e atendimento técnico. Leate, elétrica e iluminação. Também é Leate Louças e Metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal, 1668 e 1696. Fone 3413-1368, 3316-1223.
Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda. Antes de falarmos de Marília, mandar um abraço aqui para o Wilson Antônio, ele está dando uma boa noite para mim e para ti, Jorge, falando que o nosso Santos vai ganhar do Corinthians 2-0. Esse nosso eu não sei quem ele está incluindo, né? Porque já teve alguns corintianos que disseram aqui no bloco anterior que ia dar Corinthians, e agora os santistas também se manifestando. E se eu falar que vai dar um, vai dar outro, quem eu falar que vai dar vai acabar perdendo, então vou ficar quietinho aqui. Eu também viu, Jorge? costumo não acertar nos palpites. Você costuma acertar. O Vacário está nos acompanhando, o Júlio João Pedro também. Quem está conosco também é o auxiliar técnico do Marília Atlético Clube e irmão do técnico Ricardo Costa, o Edmar Costa também, Rogério da Costa está nos acompanhando, obrigado pela audiência. O Wilson Miranda, pai do Brunão zagueiro, o Robson Vitoriano está dando boa noite, o Éder Pereira Lima também está com a gente e o Wilson Gino acabou de entrar aqui. Obrigado, tá atrasado, então. o Gino. Tá atrasado, viu, Gino? O Gino tá travando, dá nota. Puxão de orelha já, viu? Que isso. O Ica já tá lá faz tempo, você chegou só agora, viu, Wilson? Que acho que vai falar do Marco, falou, bom, deixa eu me inteirar do Marco, certo. né, Vamos lá então, Ronaldo. Então, fala aí, Jorge. Notícias do Alves Celeste, então. Não é só o Gino que quer saber, não, eu também. A principal notícia de hoje, Ronaldo, é a confirmação do jogo treino nesta sexta-feira, às 10 horas da manhã, lá em Rio Claro, contra a equipe do Velo Clube, né? O jogo já está marcado, o Velo que vai disputar agora a Copa Paulista, que começa na próxima semana, Velo Clube, né, uma das equipes que estão na Copa Paulista, e que jogou a Série A3 do Campeonato Paulista desse ano, Ronaldo. Acho que você vai se lembrar, foi o time que fez a melhor primeira fase, inclusive terminou na liderança isolada da primeira fase da Série A3. Só que na hora do mata-mata foi eliminado pelo Audax do Matheus Marcondelli, com aqueles 2 belos gols de fora da área, inclusive lá em Rio Claro. Então, esse é um pouquinho do histórico do adversário que o MAC vai enfrentar. É claro que é apenas uma partida amistosa, né? Um jogo treino para dar ritmo de jogo não só ao MAC, mas também ao Velo Clube, já que o MAC só volta a jogar no Campeonato Paulista da 4ª Divisão somente no dia 23, no outro domingo ainda, contra a Santa Cruzense, lá em Santa Cruz do Rio Par. O MAC já está classificado para a próxima fase, tem 17 pontos, líder do grupo, está a 2 do Assisense. E já também agora o grande objetivo da equipe é a classificação em primeiro lugar, que dará algumas vantagens nas próximas fases da competição. Conversei agora por telefone com o técnico Ricardo Costa, porque o treino hoje foi apenas pela manhã no Country, e ele me disse que para essa partida contra o Velo Clube, ele vai deixar em campo o time reserva, ou aqueles jogadores que não estão sendo muito aproveitados, para atuar em 60 minutos, ou seja, os 45 iniciais mais 15 da segunda etapa, e os últimos 30 ele vai colocar a equipe que ele considera hoje titular para a partida contra a Santa Cruzense. Ele ainda não revelou a escalação da equipe, só me adiantou que o time vai ser praticamente o mesmo que iniciou a partida contra o Grêmio Novo Horizontino, Ronaldo, na terça-feira da semana passada, né? Não nessa, na semana passada, onde o MAC ganhou pelo placar de 2-1 lá em Novo Horizonte. E aí uma provável escalação, Ronaldo, até já contando com algumas mudanças, alguns desses jogadores que atuaram ou vão atuar como titular já contra a Santa Cruzense. Então a tendência é Ian no gol para iniciar a partida, Matheus pivô na lateral direita, a dupla de zaga será formada aí pelo Gutierrez e o Guilherme Café, que é a novidade do Marília, recém-contratado, jogador que estava no Metropolitano de Santa Catarina. Com isso, o Danilo, que é zagueiro da base do Marília, lista B, deve ficar como opção. Então, a dupla de zaga, Gutierrez e Guilherme Café. E na esquerda, o Lucas Prachetes, que vem entrando no segundo tempo dos jogos do MAC. Aí o meio-campo, o Matheus Chiclete, o Eduardo e o Helder. E aí 3 atacantes. Aí os 3 atacantes também, por enquanto, incógnitas, até porque contra o Novo Horizontino, quem atuou foi o João Feres, o Lucas Souza e o Breno. O Breno foi titular, inclusive foi nesse jogo contra o Novo Horizontino que o técnico Ricardo Costa se interessou pelo Breno no sentido de colocá-lo como titular contra o Elo Sport. Então, acredito que o Breno então, não jogará nesse time reserva que vai iniciar a partida lá em Rio Claro contra o Velo. Aí surgindo algumas possibilidades aí desse trio ofensivo, acho que nem o João Feres, Ronaldo, porque agora o João Feres, com a ausência do Lucas Lima, que vinha jogando como centroavante, eu acho que a tendência é que o João Feres seja... João Feres ou?
No caso, o João Félix eu acho que vai ficar para a equipe titular. Eu acho que ele não vai jogar nesse início. Então, mas eu estou falando, na equipe titular é João Félix ou o garoto de Marília. Ou o Luiz Guilherme ou também o Dorival, centroavante. Mas é ou São Luiz as Guilherme, opções. Não, opções sim, mas vai ser titular ou Luiz Guilherme ou O Dorival? Não. Ou João Félix? Ou João Félix. Eu acho que não vai ser titular. Você fala titular no jogo contra o Santa Cruzense. Você tá falando. Isso, exato. Eu acho que eu posso estar enganado e a gente, claro que tudo vai depender também da evolução. Mas eu acredito que o João Félix vai iniciar contra a Santa Cruzense. É o artilheiro do time, tem 4 gols e vem sendo o substituto natural nesse início do Lucas Lima. A não ser que o Luiz Guilherme faça algo totalmente absurdo, né? Absurdo no sentido de desempenho em campo para hoje tomar essa posição, essa condição de titular do João Félix. Então, na minha opinião, hoje, eu acho que é mais provável que para iniciar o jogo treino contra o Velo, no time reserva, vai Luiz Guilherme ou Dorival de centroavante. Aí de um lado o Lucas Souza e aí do outro algumas opções. Eu acho que até o Richard Tanque, que perdeu também a condição de titular já há 2 jogos, deva atuar aí pelos lados. Então, um provável time, vamos dizer assim. Ian no gol, Matheus Pivô na lateral direita, Gutierrez e Guilherme Café a dupla de zaga, Lucas Prachedes na esquerda. Meio campo, Matheus Chiclete, Eduardo e Helder. E aí 3 atacantes, Lucas Souza, Richard Tanque e Luiz Guilherme ou Dorival. Amanhã o técnico vai passar essa escalação para iniciar o jogo de sexta-feira. E aí, obviamente, que ele também já pode adiantar o que ele pode escalar como titular contra a Santa Cruzense. Porque, repito, nos 60 primeiros minutos de trabalho, 45 do primeiro tempo, mais 15 do segundo tempo, o time reserva vai atuar contra o Velo para dar ritmo de jogo a esses atletas, principalmente aqueles que não estão sendo nem relacionados, e aí nos 30 minutos finais, com aquela equipe que ele considera titular para encarar a Santa Cruzense. Essa é a programação. E aí, Ronaldo, amanhã um treino pela manhã, à tarde treino somente com os titulares que a princípio vão jogar contra a Santa Cruzense, porque como eles jogarão menos o jogo treino, eles vão fazer um trabalho amanhã à tarde, e os que vão iniciar a partida contra o Velo trabalharão apenas pela manhã. Após o jogo treino, lá em Rio Claro, os jogadores terão folga de sexta, né? Sexta até o período da tarde, sábado, domingo, reapresentação na segunda-feira à tarde, que é o procedimento que o técnico vem adotando aí quando o clube folga no fim de semana. Porque aí só no outro domingo, dia 23, o MAC encara a Santa Cruzense. É bom que Rio Claro já fica perto de Campinas, ele vai rever a família, né, Jorge? Sim, né? Já o pessoal já é liberado ali, muita gente daquela região ali vai poder já encurtar o caminho para aproveitar essa folga de fim de semana. Eu conversei agora à tarde com o goleiro Geilson, capitão da equipe, porque é um assunto, né, que vem sendo comentado, principalmente após a vitória contra o Elos Sport, aquela goleada histórica pelo placar de 10-1. Obviamente que o Marília está classificado, que tem uma das melhores defesas do campeonato, tomou apenas 6 gols, né? Só o Itararé que tomou 3, e Francana e Rio Branco tomaram 4, né? O MAC só está atrás desses clubes no quesito melhor defesa da competição. Mas, obviamente, o que chama a atenção é a maneira que o MAC vem tomando alguns gols. Dos 6, 4 de bola parada. 4 na bola parada e os outros 2 em jogadas aéreas, gols de cabeça. Um foi contra do Brunão e outro do zagueiro do Vossen na estreia, quando o MAC venceu por 3-1. Então eu abordei um pouco desse assunto com o goleiro Geilson, o que ele tem a dizer, até porque ele também faz parte da defesa maquiana, e ele conversou conosco a esse respeito, e é claro, ao jogo treino e também a situação do MAC na classificação da Bezinha. Vamos acompanhar. Boa noite, Geilson. Falar sobre isso, boa noite. Boa noite, a gente já tem trabalhado em cima disso, sabemos que tomamos 4 gols e 4 gols de bola parada, sabemos que temos que melhorar, estamos procurando aperfeiçoar isso durante a semana junto com o professor Ricardo. Graças a Deus, como você falou, a gente conseguiu nossa classificação para a próxima fase, tem mais 2 jogos para fechar a primeira fase agora, Santa Cruzense fora de casa, depois contra o Acisense em casa, então vamos tentar pontuar ao máximo, se Deus quiser classificar bem em primeiro lugar, se Deus quiser. Falando um pouco mais do jogo, foi um placar bem elástico, né? A gente acabou tomando um gol ali, uma bola parada no escanteio. Já está bem chato, a gente já está trabalhando bastante, estamos se cobrando também, que é importante se cobrar.
Sabemos que tem que haver cobrança dentro do futebol, mas estamos com a cabeça no lugar. Nosso primeiro objetivo já foi alcançado, que era a classificação antecipada. Agora que vem os próximos 2 jogos aí para definir quem vai ser nosso chaveamento na próxima fase. E acredito que o objetivo também seja o primeiro lugar geral, né, desse grupo, até porque talvez dê uma certa vantagem em alguns emparelhamentos. Esse também é o objetivo que vocês têm em mente para essa primeira fase ainda, né? Sim, sabemos que é importante classificar em primeiro lugar, por estar decidindo sempre o último jogo no próximo quadrangular em casa. O último jogo sempre é muito importante, mas que a gente possa chegar no último jogo do próximo quadrangular já classificados. Sabemos que o decorrer do campeonato da competição também é muito importante. Sempre está terminando em primeiro lugar, porque quando chegar o mata-mata nós vamos decidir em casa no segundo jogo. Então acho que diante do nosso torcedor é uma força a mais, é o 12º jogador dentro de campo. Fim de semana, folga, mas um jogo treino marcado para sexta-feira, né, contra o Velo Clube lá em Rio Claro, um time que disputou a Série A3 do Campeonato Paulista, fez até uma primeira fase fantástica, acabou eliminado nas quartas de final e que vai jogar a Copa Paulista agora. O Ricardo já disse se todos vocês, os titulares, também irão atuar nesse jogo, ou Gilson? Ele não chegou a comentar, mas provavelmente todos os jogadores que estão relacionados no campeonato irão sim participar do jogo. Mas não confirmou ainda, né? Mas estão trabalhando já focado nesse jogo aí, é um amistoso, mas vamos lá em busca de uma vitória. Sabemos a dificuldade que vai ser, eles vão estar jogando em casa, né? Eu acho que todos os fatores vão estar a favor deles, mas que a gente possa fazer um belo jogo, se Deus quiser, nesse amistoso aí, iniciar o final de semana com a vitória no amistoso, se Deus quiser. Uma vitória num jogo como esse, acredita que melhora a moral da equipe, ainda mais ser uma equipe de uma divisão superior, como aconteceu com o Novo Horizontino, né? O time reserva, tudo bem que o Novo Horizontino também atuou com o seu reserva, mas vencer o Novo Horizontino no time de Série A1 de Campeonato Paulista dá uma moral mais para esse elenco, né? Com certeza, dá uma moral sim, como eu disse anteriormente, sabemos da dificuldade que vai ser, é um jogo difícil, uma equipe muito boa, tem bastante investimento, brigou para subir esse ano, acabou caindo nas quartas de final, mas dá um ânimo sim, cara, pro decorrer do campeonato, se Deus quiser fazer um belo restante de campeonato, se Deus quiser atingir o nosso objetivo, que é o acesso, se Deus quiser fundar campeão. O goleiro Geilson aí, demonstrando que ainda corre em definição em relação ao pessoal que viaja, né, Jorge? Na verdade, o que ainda não ficou explícito para eles é se eles vão começar jogando ou não, mas vai todo mundo viajar. Vai o elenco todo. O Ricardo já até, né, essa entrevista foi feita até antes de eu falar com o próprio treinador do Marília, né, no período agora da tarde por telefone, mas vão todos sim viajar e quase todos serão aproveitados, pelo menos em alguns momentos da partida. O MAC, até já respondendo uma pergunta aqui do Alonso Machado, ele falou, para a próxima fase, abre mais vagas de inscrição para a Bezinha. Isso. Cada clube vai poder realizar 4 trocas, na verdade não são mais 4 inclusões, são 4 trocas. Você pode aí modificar então, né, retirar 4 atletas para inscrever mais 4. O Marília ainda nessa primeira fase tem 2 vagas de inscrições para realizar, uma para goleiro e outra para meia. Né, são as 2 que restam aí que o técnico Ricardo Costa quer. Até o momento ainda não foi falado da possibilidade de nomes, mas o fato é que o MAC tem até o dia 27 desse mês para completar essas últimas 2 vagas, completando então no total 26, correspondente a esta etapa da competição. E para a segunda fase, o Ronaldo, dessas 4 trocas que ele poderá realizar, uma é praticamente certa, que é a vaga do Cita Júnior, né, que já no começo do mês passado pediu para deixar o elenco, já até acertou, me parece, com o 15 de Piracicaba para a disputa também da Copa Paulista. O Cita Júnior, a vaga dele então será essa sim modificada, isso já é uma certeza para a segunda fase da competição. Nesse momento, né, a gente destacou aqui que o Marília hoje, como primeiro colocado do grupo, estaria enfrentando hoje, seriam os seguintes adversários na segunda fase. O MAC pegaria o 15 de Jaú, que é o segundo colocado do grupo 3, pegaria o Flamengo de Guarulhos, terceiro colocado do grupo 6, e o Joseense, quarto colocado do grupo 5. Seriam os adversários do MAC. Nesse momento, com a atual conjuntura da tabela, jogos de ida e volta, né, turno e retorno, somente os 2 primeiros colocados avançariam para uma outra fase de grupos. Uhum. Ainda é muito cedo, né, Jorge? Temos ainda mais 2 jogos até para essa definição? Sim, da primeira fase, sim.
Na primeira fase, mais 2 partidas. O MAC, dia 23, pega a Santa Cruzense. E no dia 30, se eu não estou enganado, 30 ou 31 desse mês de junho, a despedida, domingo pela manhã, no Bento de Abreu, MAC e Acisense. São os 2 últimos jogos aí dessa primeira fase, né? A gente informou ontem também, para quem não acompanhou o programa ontem, o atacante Lucas Lima vai ficar aí de 4 a 6 semanas em recuperação. Rompeu 2 ligamentos do tornozelo direito no jogo contra o Elo Sport, numa dividida com o zagueiro adversário. Felizmente não é caso cirúrgico, vai apenas com tratamento, mas nessas 3 primeiras semanas o pé direito, né, o tornozelo direito será imobilizado para depois aí sim iniciar o trabalho de recuperação. Lucas Lima então fora já com certeza desses 2 últimos jogos da primeira fase e talvez do início, né, do primeiro turno da segunda fase. Então é um desfalque certo, mas o MAC tem um elenco muito forte, muito qualificado. Eu acredito que não sentirá tanto a ausência desse jogador. Infelizmente, num momento em que ele estava se firmando realmente como artilheiro, marcou 3 gols nos últimos jogos, né, Jorge? Mas a recuperação não é tão demorada assim, tem que ter um pouco de paciência. Aproximando-se do final do programa, mandar um abraço aqui para o Martins Bandeira, que está nos acompanhando lá no Rio de Janeiro, e o José Luiz Vecchiac. Grande Zé, mais feliz do que nunca com o Verdão dele, que só ganha, só ganha, só ganha. Pelo menos, eu só vejo um lado positivo nessa vitória. É que o Tony deu um pouco de paz para Iracema, Jorge. Essa é a tranquilidade. O Alexandre Lopes também nos acompanhando. Então, Ronaldo, chegando nesse final de programa, entendendo que o MAC tem um elenco qualificado, sim. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Mesmo perdendo o Lucas Lima, eu acho que você tem o João Férez, você tem outros jogadores também pedindo passagem com muito potencial, e eu acho que isso acaba sendo muito importante para o objetivo que é buscar o acesso. É fato que o MAC é uma das equipes que candidatas a esse acesso, talvez ao lado de Francana, Rio Branco, Paulista de Jundiaí, o próprio 15 de Jaú, sejam hoje os grandes candidatos, mas a gente sabe que às vezes surgem algumas surpresas, né? A gente já viu no decorrer aí, na própria temporada passada, o Primavera de Indaiatuba, que não era uma equipe credenciada ao acesso e terminou com o título da competição em meio ao Comercial e São José, que tinham os maiores investimentos de momento. Sem dúvida. Vamos embora? Vamos lá. Tem o abraço aí, vamos ver. Eu estou tão distante dessa vinheta aí do abraço que eu não sei nem se tem a vinheta do abraço ainda. Vamos ver se tem. Não tem. Não tem. Mas era para ter, porque o Paulinho ficou de me mandar. Bom, mas eu vou mandar não só um abraço, mas um beijão para minha eterna namorada, viu? A dona Conceição, que me aguenta e faz tempo que me aguenta, viu? Um beijão a ela. E você tem algum abraço aí, Sim, Jorge? um beijo especial, né, para minha mulher, a Marli, que está acompanhando o programa, inclusive mandar um grande beijo a ela, dizer que a amo muito, né? Ontem a gente já iniciou o Dia dos Namorados, né? Louco, Jorge. Os preparativos, né? E segue semana fora. Por isso está meio abatido já hoje, assim, Jorge. Programa Com a Bola Toda vai ficando por aqui e retorna ao vivo amanhã às 18 horas. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.